Se você é cristão ou é cristã, certamente a oração é um assunto importante de alguma maneira na sua vida, no seu dia a dia. Aliás, se você também não é cristão ou cristã, a oração deve ter alguma importância na sua vida. Porque, como oração, nós não devemos pensar apenas naquela oração formal que nós fazemos ajoelhados ou fazemos na igreja, porque existem muitas maneiras da gente orar, da gente falar com Deus, que pode ser de joelhos na nossa cama, que pode ser na igreja e que pode ser de várias outras formas possíveis e imaginárias. Agora, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você sabe para que serve a oração? Já vou lhe responder a essa pergunta, mas antes eu tenho um convite a lhe fazer, que você me siga no Instagram. Eu também estou por lá, tenho uma conta no Instagram. O link para essa conta está aqui na descrição desse vídeo. Se você clicar, você já vai direto para a minha conta no Instagram. Me siga por lá, porque lá também eu divulgo cursos, descontos, eventos, vídeos e outros conteúdos teológicos que eu tenho certeza que também vai interessar você. Agora, voltando à nossa questão inicial sobre a oração, para que ela serve, é bom que você saiba que essa pergunta é apenas uma pergunta provocativa. É apenas uma pergunta retórica, porque é um erro enorme a gente perguntar pela serventia da oração. Da gente perguntar para que serve a oração, porque a oração ela não é um mecanismo para se conseguir coisas. Isso é importantíssimo a gente saber. A oração não é um meio pelo qual nós temos de enrolar, de engambelar Deus a nosso favor, para que Ele faça aquilo que nós queremos que seja feito. Muitas vezes tem sido apresentado para cada um de nós a oração como sendo uma maneira de convencer Deus de que Ele deve dar aquilo que eu preciso, como se Ele estivesse ao meu serviço para fazer tudo aquilo que eu quero que Ele faça. Isso não é oração e essa relação é uma relação pagã, não é uma relação cristã. Oração não é instrumento, oração não é mecanismos de se conseguir alguma coisa. E nem tampouco a nossa relação com Deus ela deve ser pautada pelos bens materiais e pelas coisas que podemos adquirir, embora, claro, é justificável, é legítimo que a gente queira conquistar alguma coisa, que a gente queira melhorar de vida, por exemplo, que a gente tenha preocupações com as quais a gente compartilha com Deus, mas é muito importante saber que oração não é mecanismos de troca, não é mecanismos de barganha e nem tampouco é instrumentos para se conseguir alguma coisa. Infelizmente, a oração tem sido instrumentalizada, mas verdadeiramente a oração é a prática da espiritualidade. É o caminho que eu encontro para me comunicar com Deus, para conversar com Deus, para dialogar com Ele. Jesus nos ensinou a, quando orarmos, não usarmos de vãs repetições, não usarmos de fórmulas prontas, não usarmos de fórmulas imponentes de se falar, não usarmos de cerimonialismo na hora de falarmos com Deus. Não há necessidade de usarmos termos incompreensíveis na hora de falarmos com Deus, de impostarmos a voz, de fazermos uma verdadeira cerimônia a nós mesmos na hora de orarmos, porque Jesus nos ensinou que esse não é o caminho da oração. O caminho da oração proposto por Jesus é entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta para orarmos ao Pai que está em segredo e que em segredo nos vê. Isso é muito interessante porque nos ensina elementos fundamentais para a oração. Primeiro, a oração deve ser no interior do quarto. O quarto é o cômodo mais íntimo, mais pessoal de uma casa. E a oração tem a ver com intimidade, não com publicidade. A oração tem a ver com encontro pessoal com Deus e não como uma forma aparente de demonstrarmos que praticamos a espiritualidade.
Isso é farisaísmo que foi censurado por Jesus. Também é importante sabermos que na oração, além da intimidade, ela deve ser sigilosa. Ninguém precisa saber que você está orando e nem muito menos quanto tempo você passa orando, porque isso definitivamente não tem a menor importância. E outra coisa muito importante, Jesus nos ensina a orarmos ao Pai. É a conversa de um filho, de uma filha que precisa do seu pai, que precisa do seu apoio, do seu conselho, da sua companhia. Isso é a oração. A oração é a prática do relacionamento entre um filho e uma filha com o pai que lhe ama, que lhe quer bem, que lhe compreende, que está ao seu lado, que está pronto para lhe ajudar, independente de qualquer circunstância e independente do que você tenha feito, como na parábola, Deus é o Pai que nos espera sempre de braços abertos. E que quando nós nos aproximamos, Ele corre ao nosso encontro, nos abraça e nos beija simplesmente porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. E a oração é a nossa relação com o Pai dessa forma. Com o Pai que nos ama, independentemente de quem nós somos. Com um Pai que está conosco, independentemente do momento em que estamos atravessando. Também é muito importante dizer que a oração é uma prática de intimidade, de confiança, de carinho, de relacionamento com o Pai. E você sabe que só tem uma maneira de conhecermos uma pessoa. É diferente do conhecimento objetivo. Por exemplo, o conhecimento que eu posso adquirir através de um livro é um conhecimento objetivo. O livro é um objeto de estudo que eu posso apreender, ler, dominá-lo, adquirir o conhecimento que ele está inserido, mas uma relação entre pessoas não é um relacionamento objetivo. Relacionamento objetivo com pessoas é pecado, é expropriação, é exploração. O relacionamento com outra pessoa é um relacionamento subjetivo, que eu entendo essa pessoa, que eu conheço essa pessoa à medida em que eu me relaciono com ela. Infelizmente, tem muitas pessoas que querem apenas usar a outra pessoa, que querem apenas estabelecer com a outra pessoa um relacionamento abusivo, um relacionamento superficial, um relacionamento apenas de usar a pessoa para aquilo que lhe favorece, para descarregar nela as suas mágoas, as suas frustrações, para descarregar nela as suas necessidades, para usá-la apenas como um instrumento de ouvir o que você tem a falar. Isso não é relacionamento. E tem muitas pessoas se relacionando com Deus de modo objetivo, uma relação abusiva com Deus. Muitas pessoas que veem Deus apenas como resolvedor de problemas, como aquele que faz tudo o que a pessoa quiser que ele faça, como um Deus escravo, servo que está à disposição e se a pessoa não adquirir o que ela quer, ela ainda se sente no direito de ficar de mal, de ficar frustrada, de ficar decepcionada. Mas a relação com Deus é a relação com um Pai que nos ama. E quanto mais eu me relaciono, melhor eu o conheço. Tem muitas pessoas que não conhecem Deus e nem o seu caráter e acham que ele é um Deus mau, vingativo, punitivo ou um Deus serviçal porque não se relacionam com Deus. Se relacionam com uma imagem, uma caricatura. A oração deve ser espontânea. Na hora que você quiser, no dia que você quiser, no momento que você quiser. A oração não pode ser formalizada como muitos têm feito. Por isso que muitos não sentem prazer em orar, porque tem que acordar no meio da madrugada, tem que ser sempre de joelhos, tem que estar sempre na igreja quando for fazer oração. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver uma relação de filho com o Pai. Porque, na verdade, a oração proposta por Jesus não tem formalidade. A oração proposta por Jesus, ela é espontânea, é uma conversa de um filho com o seu pai. É importante que no texto, quando fala da oração do Pai Nosso,
O texto diz que Jesus estava num certo lugar, ou seja, o lugar não tem importância, o momento não tem importância. O importante é orarmos com intimidade e espontaneidade com o nosso Pai. Lembre-se, a oração não é um mecanismo de manipular Deus em nosso favor, para que Ele nos faça aquilo que queremos. Aliás, a manipulação do sagrado, a manipulação do espiritual em favor do ser humano, não se chama oração, se chama feitiçaria. E tem muitos cristãos e cristãs praticando feitiçaria, talvez sem nem saber que estão fazendo isso. Mas quando nós tentamos manipular o espiritual, o sagrado, o sobrenatural em nosso favor, o nome disso é feitiçaria. Porque Deus nos ama e nos quer bem. Porque Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Porque Ele tem o coração generoso e abençoador para com os seus filhos e filhas. E, portanto, a oração deveria ser um modo de eu expressar a minha relação com Deus. Relação essa que deve ser baseada no amor, na amizade e na confiança. A oração é relacionamento. A relação não serve para mudar Deus em meu favor. A oração serve para me mudar em relação a Deus. Quando eu oro conforme Jesus me ensinou, não é Deus quem está sendo mudado, porque Deus é imutável, porque Deus é perfeito. Quando eu oro, quem está mudando sou eu. Quem está sendo transformado sou eu. E essa transformação ela só ocorre numa relação amorosa, íntima e sincera com Deus. Que você possa orar sempre que julgar importante fazê-lo. Orar com espontaneidade, com leveza, com sinceridade. Orar com confiança, porque Deus é Pai, Ele é bom, Ele quer nos abençoar e Ele nos ama independente de qualquer coisa. Que não nos esqueçamos disso quando formos orar a Ele. Que Deus te abençoe e que Ele nos conduza no relacionamento sadio com Ele e com a sua palavra. Um abraço.